Ela era humilhada, chamada de vagabunda, o marido então a largou sem nada. Um ano depois ele implorou e se humilhou para voltar, mas teve que fugir novamente com o que ela disse. Janete Freitas nasceu numa comunidade pobre e não teve chances de estudar e ter uma carreira, pois quando jovem, ajudava a mãe cuidar da casa e dos irmãos. Ela não teve uma infância com brinquedos ou presentes de Natal. Sua vida era resumida em ajudar a mãe. Apesar da pobreza, a família era feliz. Seu pai trabalhava como metalúrgico e era um homem bom que fazia tudo pela família e nunca maltratava a esposa por nada. Eles tinham uma grande fé em Deus. Janete cresceu pensando que todo homem era como seu pai. Mal sabia ela que esse erro seria doloroso no futuro. Janete, assim que chegou à maturidade, se casou. Como não tinha profissão, o jeito foi ser dona de casa mesmo. Quando não tinha filhos, as coisas eram bem mais simples, pois ela, assim que cuidava dos fazeres de casa, fazia o que queria depois. Seu marido Ricardo trabalhava numa empresa de consultoria. Ele era um cara bem estressado e o trabalho só piorava o humor dele. Sempre que chegava em casa, ele descarregava toda a raiva do trabalho na esposa. Janete não se importava muito e seguia seu dia normalmente. Ela às vezes só ignorava o marido e tudo acabava bem. Mas aí veio o primeiro filho e as coisas começaram a mudar. Apesar dela ter experiência por ter ajudado com os irmãos, cuidar do filho é bem diferente. Ela morava em outra cidade e não tinha família por perto, e isso só piorou a situação dela, pois precisava fazer tudo sozinha. O marido, quando chegava do trabalho, já não tinha mais forças para nada. Quando seu filho Pedro completou 2 anos, ela ficou grávida do segundo. Isso era um indicativo que as coisas iriam ficar mais difíceis. Os filhos começaram a vir sem muito planejamento, principalmente na área financeira, pois eles não contavam com despesas de emergências hospitalares, exames e tudo que se precisa gastar com um bebê. Isso reduziu muito o orçamento da família. Com a chegada do segundo filho, as despesas aumentaram. Ricardo já não via mais o dinheiro na conta. O que entrava logo sumia. Ele já estava ficando mais estressado ainda. Lucas nasceu uma criança forte e com muita fome. Ele passava o dia mamando e as tarefas de Janete só acumulavam na casa. Já não tinha mais horário para lavar a louça e limpar o lar. Ricardo começou a chegar tarde do trabalho e quando aparecia vinha bêbado e a casa virava do avesso. Imagina uma pessoa estressada e bêbado. Janete sofria muito com isso. Ele passou a sair com amigos do trabalho depois do expediente, e eles passavam horas nos bares e podia ser qualquer dia, não apenas sexta-feira. Por favor, assista ao vídeo até o final, é bem curtinho e você vai ter uma surpresa no fim. E antes de sair, coloca nos comentários uma nota de 0 a 10 sobre o vídeo, me ajuda numa pesquisa para melhorar o canal. As brigas e discussões foram aumentando e Ricardo começou a ficar muito agressivo. Devido às bebedeiras, o dinheiro foi reduzindo e tudo só piorou. Janete não tinha muito o que fazer, apenas ouvia os insultos e humilhações do marido. Um dia Ricardo chegou muito bêbado e perdeu a paciência com as crianças. Nesse momento Janete começou a defender os filhos e brigou com ele. Neste momento Ricardo a agrediu. Quando ele viu o que fez e que poderia ser preso por isso, ele jogou umas roupas numa bolsa e foi embora. Janete foi abandonada pelo marido com 2 filhos pequenos e sem dinheiro. O pesadelo havia batido na sua porta com rapidez. Ela foi desamparada e deixada sem nada. Ela sofria muito com Ricardo, mas ele era o provedor. Sem ele não tinha mais humilhações e agressões, mas estava sem dinheiro. Ela tinha apenas o aluguel do mês pago e algumas reservas e mais nada. Janete foi ficando muito deprimida e sem forças para lutar. Neste momento ela viu que só ficar chorando não iria adiantar em nada. Ela então decidiu gastar essas energias lutando. Mas ela não tinha profissão e a única coisa que sabia fazer era cuidar da casa. No dia seguinte ela deixou os filhos numa creche e foi atrás de casa para limpar. Ela foi passando de casa em casa e todo dia achava uma para limpar. Era um trabalho difícil, mas dava para pagar as contas. Mas o que mais fazia ela sofrer era ficar longe dos filhos. Ela pensou que outra coisa que fazia muito quando morava com sua mãe era cozinhar. Ela viu que tinha uma cozinha completa em casa e só precisava comprar umas embalagens e divulgar que estava fazendo alimentos. Ela pegou umas panelas maiores emprestado e foi tentar vender marmita. Ela morava numa região cheia de comércios e isso era um bom sinal. Também haviam muitos prédios pelo bairro. Janete começou a divulgar que vendia marmitas e fazia um preço melhor que a concorrência. Os clientes foram aparecendo voltando, ela já não limpava mais casas. Depois de um mês, já tinha uma boa clientela e alugou um ponto comercial pequeno só para entrega e contratou uma ajudante.
Quando ela começou a vender, ninguém sabia o nome dela e a chamava de a Mulher das Marmitas, e foi esse nome que ela colocou na empresa. Os negócios foram um sucesso e depois de 6 meses ela já tinha 6 pessoas trabalhando com ela e se tornou a maior marmiteira do bairro. A vida dela mudou da água para o vinho e ela já sonhava em comprar seu apartamento. Num dia comum de trabalho ela teve um grande susto. Ricardo apareceu do nada, ele disse que perdeu o emprego e que estava na sarjeta. Ele implorou para voltar e Janete disse foi que ele quem fugiu de casa e por isso não confiava mais nele. Neste momento Ricardo falou que como era marido dela tinha direito em tudo que ela construiu. Janete saiu às pressas da marmiteria e foi até um advogado. Quando ela voltou Ricardo ainda estava lá discutindo com os funcionários dela, Janete então falou que ele não queria ouvir. Ela disse que o advogado a orientou dizendo que se ela processasse Ricardo ele poderia ser preso, o melhor que ele tinha que fazer era assinar o divórcio e sumir. Ricardo ficou encurralado e não tinha o que fazer, sua melhor opção era desaparecer. Ele assinou os papéis de divórcio e fugiu novamente, meses depois apareceu e ficou morando por perto para ver os filhos. Janete deu a volta por cima e se tornou uma grande empresária, mesmo sem estudo, apenas com experiência. Que linda história! Obrigada por assistir. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para alguém que precisa desta mensagem. Também assista a estes outros vídeos que estão aparecendo para você na tela.